Romanos 12, vamos ler o verso 12, e à luz desse verso nós vamos pensar sobre alegria, paciência, perseverança, as virtudes essenciais para a jornada da fé. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. A Bíblia fala que a vida cristã é uma jornada. Ela é uma jornada de fé. Nós somos peregrinos caminhando da terra para o céu, do tempo para a eternidade. E essa jornada, essa peregrinação, ela tem algumas características. Talvez você já conheça algumas delas, mas eu queria chamar sua atenção para algumas coisas, alguns elementos dessa peregrinação. Primeiro, a jornada da fé pode ser curta ou longa. Enquanto eu escrevi esse texto, me veio à memória o ladrão ao lado da cruz, arrependido, clamou por misericórdia. Poucas horas depois, ele estava no paraíso com Cristo. Eu pergunto a vocês, a jornada da fé daquele homem foi longa ou curta? Curta, uma jornada de algumas horas, no máximo algumas horas. Algumas pessoas a jornada é mais longa. O meu avô tem 92 anos, há décadas ele serve a Cristo, é uma jornada mais longa. Essa jornada que começa na conversão, ela pode ser curta ou longa. Essa é uma característica da vida cristã, desse lado da existência. A segunda característica é que a jornada da fé é sempre, invariavelmente difícil. São os falsos profetas que ludibriam as pessoas dizendo que é possível uma vida cristã fácil. Cristo disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo disse que é por muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Portanto, a vida cristã é, por natureza, uma jornada difícil. Razão pela qual muitas pessoas tropeçam na jornada. Essa jornada, repito, reitero, enfatizo, ela é uma jornada difícil. E a terceira verdade, a jornada da fé, ou na jornada da fé, os peregrinos são tentados a desistir. Muitos começam, mas poucos chegam até o final. É impressionante o número de pessoas que desistem no caminho. Quando Jesus contou a parábola, a famosa parábola do semeador, ele disse que a semente caiu à beira do caminho. Há muita semente caindo à beira do caminho. Há muita semente caindo entre as pedras, entre terreno pedregoso, difícil. E há muita gente que se perde na jornada, que não chega até o final. Palavra de Jesus. A salvação é para aquele que persevera até o fim. Esta é a marca, uma característica dos verdadeiramente nascidos de Deus. A perseverança até o final. Somos tentados a desistir. Nessa manhã eu quero falar aos discípulos de Jesus que desejam segui-lo até o fim. Eu quero, com a graça de Deus, falar ao coração daqueles que desejam chegar no fim dessa jornada e receber a coroa da glória. Nesse verso, Paulo dá 3 conselhos aos servos de Deus, que na verdade são imperativos éticos. Se vocês observarem, todos os verbos estão no modo imperativo. Todos eles. E aqui algumas diretrizes para os peregrinos da jornada da fé. Ele fala de virtudes. Quais são elas? Alegria. Ele fala de perseverança. Ele fala da necessidade de todos nós permanecermos firmes até o final. A primeira dessas virtudes é um par. Observem. Alegria na esperança. Ele vai falar de 3 virtudes sempre com um par. A primeira delas, repito, alegria na esperança. O verso começa assim: regozijai-vos na esperança, ou alegrai-vos na esperança. É interessante notar que no mundo caído no qual nós vivemos, se tem uma coisa que é rara, difícil,
é a verdadeira alegria, que é um tesouro. Poucas pessoas desfrutam da verdadeira alegria. Alegria é uma palavra muito nobre que não pode ser confundida, por exemplo, com adrenalina. Não pode ser confundida com euforia. Alegria é de outra natureza, porque só o Evangelho de Jesus Cristo pode produzir a verdadeira alegria. O homem já teve alegria, mas depois da queda, a verdadeira alegria, o gozo na alma, só pode ser devolvida, restaurada, restituída por meio do Evangelho. Isso é tão intenso que na vida cristã, os puritanos ingleses, que muito falavam sobre a jornada cristã, sobre a vida cristã, eles elaboraram, construíram boas teologias a partir dessas virtudes. E um homem chamado Thomas Watson, ele criou uma metáfora interessante para distinguir a verdadeira da falsa alegria. Ele dizia que a verdadeira alegria é como um banquete saboreado. Você experimenta. A falsa alegria é como um quadro na parede. Ele pode impressionar, mas não alimenta. Quem tem a verdadeira alegria? Aquele que experimenta do Evangelho, que bebe do Evangelho. E é interessante como nós vivemos num mundo de aparências. Você pode observar e talvez queira fazer o exercício hoje à tarde. Você nunca vai encontrar ninguém no Facebook com uma foto de perfil chorando. A não ser um ou outro torcedor do Botafogo, de vez em quando. Mas, via de regra, é sempre sorrindo. É sempre demonstrando alegria. Está tudo bem. Alguns são mais animados do que os outros, mas, via de regra, sempre querendo mostrar alegria. Mas, nesse mundo de imagens, há muitas imagens que escondem a realidade. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem e uma frase de um dos homens mais conhecidos no século XIX. Ele foi o mais importante comediante da América no século passado. Mark Twain. Ele diz assim: nunca tive realmente inveja de ninguém, a não ser dos mortos. Sempre invejo os mortos. Esse homem, ele ganhou a vida, como se diz por aí, fazendo as pessoas rirem. Se você vivesse no século XIX, certamente você teria ouvido falar desse homem. Ele foi um grande comediante. Ainda hoje há frases famosas dele circulando mundo afora, livros, etc. e tal. No dia do sepultamento da sua filha, que sofreu de uma doença gravíssima, quando ele foi entrevistado, ele disse essa frase: nunca tive realmente inveja de ninguém, a não ser dos mortos. O que ele está confessando no dia da morte da sua filha? Que por trás de todo aquele riso, por trás de todo aquele glamour, por trás de toda aquela suposta alegria, havia um homem profundamente triste, que chegou a dizer: a única coisa que eu invejo na vida são os mortos. Felizes são os mortos. Um homem profundamente triste. A pergunta imperativa para nós nessa manhã é a seguinte: nós somos de fato pessoas alegres, no sentido profundo dessa palavra? Nós temos verdadeiramente contentamento, alegria, felicidade? O que se pode observar em muitos cristãos, pelas mais variadas razões, é que há muitos distantes dessa realidade, da alegria que vem do Senhor. Como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: viver triste é difamar o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma tese, não é uma proposição filosófica. O Evangelho é o poder de Deus na vida do ser humano, fazendo com que este homem, com que esta mulher, a despeito das dificuldades, experimente uma alegria, uma paz, um contentamento que vai para além das circunstâncias. A alegria é sim uma marca distintiva dos filhos de Deus, e nós temos muitos motivos para nos alegrar. Observe o que o apóstolo Paulo diz mais duas vezes, em dois outros lugares da Escritura do Novo Testamento. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Isso é uma opção ou é uma ordem? É uma ordem. Só que é estranho para nós, eu já disse isso outras vezes, nós temos dificuldade com ordem. Nós somos filhos de Adão e nós gostamos da autonomia. Ninguém manda em mim.
Isso é próprio dos filhos de Adão. Mas está aqui o apóstolo Paulo dizendo, alegre-se, alegre-se, regozijai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. E por que Paulo está dando essa ordem? Porque você tem em Jesus Cristo muitos motivos para viver uma vida alegre, plena, feliz, contente. E aos Romanos Paulo escreveu, porque o reino de Deus, ouçam vocês, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E o que mais? Alegria no Espírito Santo. E quem escreveu isso foi um homem que experimentou muitas dores, muitas decepções, muitas frustrações, muitas dores, angústias, mas ele podia escrever isso a partir da prisão. Ele podia cantar numa cadeia, como cantou com Silas, algemado de madrugada, orando e cantando louvores a Deus. Ele tinha uma paz e uma alegria provindas do céu. Com isso, eu não quero dizer que o crente não pode passar por vales. Observe que a primeira fala no início dessa reflexão foi que a vida cristã é uma jornada difícil, que a vida cristã envolve tribulações, angústias, aflições, e muitas vezes nós nos encontramos entristecidos. E Paulo, ele vai trabalhar um paradoxo muito sutil que nós não podemos perder de vista. Aos Coríntios ele escreveu assim, entristecidos, mas sempre alegres. Quem pode explicar isso? Entristecidos, mas sempre alegres. Paulo, muitas vezes na sua jornada, ele mostra esse paradoxo. Ele estava entristecido por algumas circunstâncias, mas as tristezas circunstanciais nunca roubaram do apóstolo Paulo essa alegria produzida pelo Evangelho, pela ação do Espírito na vida dele. De modo que ele cria esse paradoxo, entristecidos, mas sempre alegres. Porque Paulo, como nós vamos ver, era um homem cujos olhos estavam na eternidade. Ele chegava a comparar as nossas tribulações, e ele era um homem muito atribulado, como leves e momentâneas, uma vez comparadas à eterna glória. Observe o que disse um comentarista bíblico chamado Hewitt Marshall. Se a nossa experiência cristã não nos leva à alegria, faremos bem em perguntar se é genuína. A alegria cristã é a atitude natural do crente. A pergunta, portanto, passa a ser: por que muitas vezes nós não desfrutamos dessa alegria? Porque nós desconsideramos a segunda palavra que Paulo coloca como um par nessas primeiras virtudes. Ele fala alegria na esperança. Observe aí o texto. Regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. Ele diz que a fonte da alegria é a esperança. E o mundo não tem alegria porque não tem esperança. Nós podemos ter alegria mesmo atribulados, mesmo angustiados, mesmo aflitos por circunstâncias, quais sejam elas. Bem, porque nós temos esperança. O mundo não tem, mas nós temos. E a infelicidade desse mundo é porque não há nada para o homem ímpio, para o homem não regenerado, para aquele que ainda não foi alvo dessa graça salvadora, para além da sepultura, de modo que ele vive o aqui e agora, sem nenhuma perspectiva do porvir. Então não há esperança. Quantas pessoas aparentemente felizes, aparentemente alegres, celebridades em casas espetaculares, uma vida aparentemente muito boa, mas no fundo, existencialmente miseráveis, porque não têm esperança. É só desespero depois do túmulo. Há um conto de ficção científica chamado Astronauta Abandonado no Espaço. Conta bem, ou retrata bem, o espírito da época. Esse conto diz que um astronauta foi abandonado no espaço, como essa imagem que vocês podem ver, e ele está à deriva. Ele tinha 2 ampolas. A primeira era um veneno. Uma vez sorvido aquele veneno, ele morreria, obviamente. E a segunda ampola era uma porção de vida para sempre. E desesperado, porque não faz sentido viver num universo vazio, solitário, sem Deus, sem alegria, sem gente.
E então ele decide tomar a ampola do veneno. E ele bebe. Mas para o desespero dele, bebeu a ampola errada. E agora ele está miseravelmente angustiado, porque ele está condenado a viver para sempre em desespero, sem esperança, sem alegria, sem vida, sem amigos, sem Deus. É assim que o ímpio vive. O que aguarda? O que espera a pessoa depois da morte? Bem-aventurada é a pessoa que vai a um cemitério e aprende as lições a partir de um caixão. Muitas vezes Deus usa um caixão como um púlpito para ministrar o coração dos homens. E uma das mensagens que Deus ministra é essa: o que aguarda após o corpo descer à sepultura. Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o que, irmãos? Os mais infelizes de todos os homens. E quanto crente infeliz, porque tudo que vê, tudo que sonha, tudo que pensa, está apenas deste lado da existência. Paulo podia experimentar alegria a despeito das dificuldades, porque ele dizia: alegrai-vos na esperança. A esperança do crente vai para além de uma vida boa, vai para além de uma casa confortável, vai para além de um diploma, vai para além de um contra-cheque certo no final do mês. A vida do crente é para além do tempo, invade, perpassa a eternidade. Observe então o que diz 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que não se veem são eternas. Paulo não era um gnóstico, desprezando a matéria, dizendo que as coisas boas dessa vida são ruins. Nós somos cristãos. Nós não podemos desprezar os dons de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Só que essas boas dádivas, por melhores que sejam, elas têm um caráter temporário e pedagógico. O seu maior tesouro não é tangível. Está do outro lado do rio, como dizia o John Bunyan. Por isso, quando nós colocamos os nossos olhos na eternidade, nós podemos ter esperança. E esperança que produz alegria. Se você quiser ter alegria, você tem que ter combustível para ela. E o combustível da alegria é a esperança. A vida não termina na sepultura, ela entra na eternidade. Observe um dos versos mais enigmáticos do livro de Hebreus sobre Jesus. Observe lá, verso 2 do capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Agora observe o que o autor vai dizer. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. O que esse homem está dizendo? O que o autor de Hebreus está dizendo? Que Jesus olha para a cruz e não desiste dela, porque ele olha para além da cruz, ele vê a glória. Pela alegria que lhe está proposta, ele suporta a cruz e a vergonha, e está agora assentado à destra de Deus. Ou seja, a cruz antecede a glória, a esperança daquilo que Deus vai fazer. A cruz não era a palavra final, no sentido de que não terminaria na cruz, haveria uma manhã de domingo. E depois daquela manhã de domingo, ele foi assunto aos céus e foi assentado à destra do Pai, coroado rei de toda a glória. E quando ele olha a igreja, a comunidade dos remidos, comprados com seu sangue, ele se alegra. Valeu a pena o penoso trabalho de sua alma, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. Ele não morreu para deixar a coisa nas nossas mãos. Ele garantiu a salvação da igreja. Observe que Paulo diz: Cristo Jesus, nossa esperança. Portanto, pensa em Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, como disse Paulo. Portanto, Cristo é a nossa esperança. Contemplemos a Cristo. O olhar em Cristo, o olhar na eternidade, alimenta a nossa alegria. Porque nós sabemos que as circunstâncias são difíceis por vezes, mas
o futuro é certo e é triunfante, porque Cristo garantiu tudo por nós na cruz e na ressurreição. João Calvino, comentando essa passagem, vejam o que ele diz. Como não concordar com tão sábias palavras? Ele nos convida a dirigir nossas mentes rumo ao céu, para que experimentemos aquela alegria que é sólida e plenária. Se nossa alegria repousa na esperança da vida por vir, esta esperança gerará em nós paciência na adversidade, visto que nenhum sentimento de pesar será capaz de sucumbir a tal alegria. Alegria é produzida pela esperança, e esta alegria, uma vez consolidada, plenária, total, ela vai gerar a segunda virtude, a paciência na tribulação. E é sobre isso que nós vamos prosseguir diante do texto. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então Paulo vai falar aqui de um segundo par de virtudes, todas elas conectadas. Primeiro, repito, alegria na esperança e agora paciência na tribulação. Paciência não é uma virtude fácil de ser cultivada, sobretudo na dificuldade. Eu costumo dizer que quem está atribulado só sabe recitar o Salmo 70, que começa assim: apressa-te em ajudar-me, ó Deus. Ou como disse um satirista inglês, dá-me paciência, Senhor, bem depressa. Quem está atribulado quer o problema resolvido já. E aí vem Paulo e diz assim: seja paciente na tribulação. Falar isso para quem está na dificuldade pode até, dependendo do tom como você fala, da maneira como você fala, pode até ser agressivo. Meu irmão, tenha paciência. Quem está com um ente querido doente, quem está com um problema conjugal sendo arrastado há anos, quem está diante de um problema acima das suas forças, quer solução. Não quer ouvir, tenha paciência, ou espere, aguarde, seja longâmino. Bem, mas não há outro caminho. Precisamos cultivar a paciência na tribulação. E no Novo Testamento nós encontramos duas palavras para a palavra paciência em nossa língua portuguesa. A primeira delas é uma palavra que chama macrotomia, que significa aguardar com paciência por meio de uma perseverança que nunca desiste. Essa palavra está presente, por exemplo, naquela relação que Paulo escreve do fruto do Espírito. Quando ele fala de longanimidade é essa macrotomia. É uma paciência que se estica, que persevera, que nunca desiste. Curiosamente, essa palavra nunca aparece no grego clássico. Quem conhece um pouquinho da estrutura da língua grega vai descobrir que várias palavras do grego hoje, do grego moderno, foram forjadas na bigorna da fé cristã. A palavra macrotomia, por exemplo, é uma invenção cristã. Os gregos não suportavam o conceito de perseverar sem nunca desistir, ser paciente na tribulação. Os gregos usavam outra palavra, que significava nunca levar ofensa para casa. Alguém já ouviu falar sobre isso? De procurar a vingança, de retribuir a injúria com a injúria, de resolver no braço forte. É a palavra megalopisuquia. É o camarada que resolve pela sua força. Os cristãos cunharam outra palavra, a macrotomia. Não vai por esse caminho, não. Não vai na tua força, não, que você vai se prejudicar. Tenha macrotomia, tenha paciência na tribulação, não é na força da carne. E nós temos no Novo Testamento duas palavras, ou pelo menos dois versos que usam essa palavra. Observe Tiago e Hebreus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É essa palavra que Tiago usa aqui, e que Paulo também usa em Romanos 12. E o autor de Hebreus diz, e foi assim, que depois de esperar pacientemente, que Abraão alcançou a promessa. Abraão esperou quantos meses? 2, 3, 4? 1 ano, 2 anos? Não, foi muito tempo. Quando não havia mais nenhuma possibilidade, nem para Sara, nem para ele. Quando eles, de modo insensato, tentaram ajudar a Deus e prejudicaram a si mesmos e a outras pessoas, Deus interviu,
Deus operou, quero dizer, e o resultado. Eles receberam Isaac, o filho da promessa. Deus os abençoou porque eles tiveram que aprender a esperar com paciência no Senhor. A segunda palavra, hupomoné, perseverar debaixo de pressão e perseguição, também não é encontrado no grego clássico, é uma invenção cristã. No grego clássico não há essa palavra, foram os cristãos que usaram. Para vocês terem uma ideia, essa palavra aparece no Novo Testamento 45 vezes, no tempo verbal e como substantivo. Geralmente é usada em conexão com tribulação, com fé, esperança, alegria e glória futura. O que Paulo está dizendo nessa passagem é que a esperança, que é o combustível da alegria, gera paciência na tribulação. E essa paciência é aquela constância que nunca desiste, que sempre espera no Senhor. É a paciência que triunfa, que espera até o momento que o soberano traz o socorro. João Crisóstomo, repito, que foi o maior pregador grego da primeira fase da igreja antiga até o quinto século, falando sobre essa palavra, fazendo um estudo, uma exegese dessa palavra, ele disse o seguinte: hupomoné, paciência, é a raiz de todo bem, a mãe da piedade, fruta que nunca murcha, fortaleza que nunca é tomada, porto que não conhece tempestades. É a qualidade que mantém o homem em pé, enfrentando o vento. Hupomoné, paciência na tribulação. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é ser paciente. Ser paciente não é ser lerdo, não é perder as oportunidades, não é cruzar os braços, não é ser inativo. Paciência é discernir os propósitos de Deus e esperar o sinal de Deus, os propósitos de Deus, as intervenções de Deus, os caminhos de Deus. É ter sabedoria diante dos mistérios da vida. Tiago fala sobre um homem cuja paciência é lendária. A paciência de Jó. Essa é uma expressão cunhada por Tiago, irmão do Senhor. E vocês conhecem a história de Jó, pelo menos parte dela. Tiago 5, verso 11 diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes, ou melhor, os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Todo judeu conhecia ou tinha ouvido falar da paciência de Jó. Era um provérbio, a paciência de Jó. Ainda hoje algumas pessoas falam da paciência de Jó. O que diz respeito a isso? O livro de Jó é classificado como drama épico. Jó foi envolvido naquelas tribulações todas, ele é um homem marcado por muitas dores, e é preciso trazer à memória que Jó não é uma lenda, Jó não é uma peça de ficção, Jó é uma narrativa histórica. E alguns biblicistas ortodoxos vão sugerir que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E o livro foi escrito, entre outras coisas, com um propósito primário: afirmar, declarar, sustentar que o justo, que o servo de Deus, pode sim passar por tribulações. O livro de Jó, ele desconstrói o conceito de que obediência isenta de dificuldades. Jó era um homem temente, íntegro, se desviava do mal, era conhecido pela sua piedade e temor a Deus, e não obstante a isso, ele passou por muitas provações. O Warren Wiersbe, comentando o livro de Jó como um todo, diz assim: o livro de Jó não é uma ficção religiosa. Jó não foi um personagem imaginário, mas sim uma pessoa real. Tanto Ezequiel quanto Tiago dão testemunho desse fato. Uma vez que foi um homem real, com experiências reais, Jó é capaz de nos contar aquilo que precisamos saber sobre a vida e seus problemas no mundo real. Nós podemos aprender com Jó. Vale a pena esperar no Senhor. Nós não sabemos os caminhos de Deus, nós muitas vezes não conseguimos discernir os seus propósitos, mas vale a pena esperar no Senhor. O livro de Jó tem uma estrutura bem interessante. Talvez apareça aí no slide. Ele fala da tragédia de Jó, o trauma de Jó e o triunfo de Jó. Boa parte do livro diz respeito sobre o trauma dele, as perdas significativas que ele teve, os dilemas, os conflitos, até a odisseia dos seus amigos, a articulação
tentando explicar os problemas dele, enfim. Mas Jó alcançou vitória, o Senhor o abençoou. Há um drama, há uma trama por trás do livro de Jó. É como se Satanás estivesse argumentando com Deus: Jó te serve porque o Senhor o abençoa. Ele tem saúde, ele tem uma família, ele tem bens. Se o Senhor tirar a família, os bens e a saúde, ele vai te abandonar. E há um teste, e Jó é provado e aprovado, porque a sua fé não está na família, nos bens, nem na saúde. A sua fé está no Senhor. E lá no final, ele pode testemunhar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus lábios te veem. Uma paráfrase do livro poderia ser assim: tu estás pagando para Jó te temer. Os dois têm um contrato. Enquanto ele te obedece e te adora, tu o proteges e o fazes prosperar. Tu não és um Deus digno de adoração. Afinal, precisas pagar para que as pessoas te honrem e te adorem. É o que Satanás está sugerindo. E Deus então permite. Pode tocar no meu servo Jó. E quando a mulher de Jó, insensata, sugere: amaldiçoa o teu Deus e morre, e ele diz: falas como uma louca. Temos recebido o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. E a Bíblia vai dizer: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Às vezes a melhor coisa que a gente faz quando nós não entendemos os mistérios de Deus é colocar a mão na boca. Coloca a sua mão na boca, para não falar bobagens diante do Altíssimo. É importante esperar com paciência no Senhor. Nós lemos um texto hoje na estrutura da liturgia, em que no livro de Lamentações o texto vai dizer assim: assenta-te solitário e fica em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aguardar com paciência no Senhor. Não sei o que especificamente os irmãos, de um modo geral, estão passando, mas todos nós temos as nossas lutas e dificuldades, mas vale a pena, então, esperar no Senhor. O Mark Dever, pastor da Capitol Hill, lá em Washington, ele fez uma síntese desse livro, e ele disse o seguinte: qual é a mensagem do livro de Jó? Sofremos com frequência, às vezes entendemos, mas sempre podemos confiar. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena esperar em Deus. Vamos ler juntos Tiago 5,11? Todos nós. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Coloca a sua vida diante de Deus e espera no Senhor. Lembra do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu, quando clamei por socorro. Deus sempre ouve o clamor do homem penitente, do homem que suplica por misericórdia. E por fim, conexão com o que eu acabei de falar, ele fala da perseverança na oração. Perseverar na oração. Uma outra virtude preciosa, perseverança na oração. Ele localiza a perseverança, é na oração. É interessante porque Paulo fecha esses santos conselhos, alegria na esperança, paciência na tribulação, com oração perseverante. E a pergunta é: por que ele faz isso? Deixa eu te dizer, e é muito importante que você entenda isso. Por uma simples razão. Você não tem capacidade, eu não tenho, nenhum de nós, de produzir alegria, de produzir paciência. Alegria, que é fruto da esperança, paciência na tribulação, é uma graça, ou são graças que Deus concede àquele que curva os joelhos e suplica: Senhor, me ajude na jornada. Por isso ele diz: você quer ter alegria na esperança? Você quer ter paciência na tribulação? Persevere em oração. É quando nós dobramos os joelhos diante de Deus e recebemos graça, é que a gente então pode prosseguir nessa jornada de fé. Nós precisamos aprender o que significa perseverar em oração.
É muito comum, a gente vê isso todo dia, todo santo dia. Eu já passei por isso, talvez você também. Quando nós estamos enfrentando um problema, ou quando surge um problema, que a gente percebe que não dá para resolver no braço da carne, é comum a gente correr para a oração. Aquele que não frequenta o culto de oração passa a frequentar, aquele que não tinha, por exemplo, o hábito de jejuar, até passa a jejuar. Aquele que não tinha a prática de pedir a alguém, ora, por favor, ore por mim, passa a pedir oração, porque a dificuldade empurra o indivíduo para a prática da piedade e se envolve a oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a oração não deve ser o último recurso, tem que ser sempre o primeiro recurso. Perseverar em oração, mesmo quando as coisas estiverem aparentemente boas, aparentemente tranquilas, persevere em oração. Os hinos do cantor cristão falam muito ao coração de quem para e medita neles, hinos que foram escritos com lágrimas, com júbilo de alegria. E há um hino que diz, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. John Murray diz assim, a oração é o meio ordenado por Deus para o suprimento da graça suficiente para todas as exigências e particularmente para superar o desânimo a que a aflição nos tenta. Ou seja, a mesma palavra que exige alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, te mostra qual é o caminho. O caminho é persevere. Persevere em oração. Não é frequentar um culto de oração quando a coisa está difícil. É fechar a porta do quarto, orar ao teu Deus em secreto, e o teu Deus em secreto te abençoará. Perseverar em oração, piedade pessoal. É frequentar, sim, os cultos públicos de oração e orar comunitariamente. É permanecer firme na prática, na piedade, na oração. O exemplo de Jesus e a orientação que ele deu está registrado em Lucas. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Martinho Lutero, comentando esse versículo, ele disse que a oração é o suor da alma. Quem ora está fazendo a alma suar. Suar e esperar o socorro que vem do Senhor. Por isso Paulo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar, continuamente, orando sempre. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Os nossos irmãos pentecostais têm algumas coisas que são bem interessantes. Uma vez eu estava no Jardim Botânico, chegou uma senhora, e ela veio para a reunião de oração, uma reunião que acontece lá terça-feira à tarde. E aí eu dirigi aquela reunião de oração, e no final ela disse assim, meu irmão, nunca se esqueça do telefone do céu. Eu falei, meu Deus. Bem, essa matéria eu não tive no seminário, mas vamos lá. Eu sim, pois não, minha irmã, o que significa isso? Ela, a oração, o telefone do céu tem 3 números. 333. Eu falei assim, sim, irmã, desenrola o mistério glorioso. Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, se você estiver atribulado, lembra do telefone do céu. Qual é, Juarez? 333. Guardou, né? Juarez deu um sorriso aqui, ele tem uma veia pentecostal. Efésios 6:18, vamos ler juntos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando sempre, perseverança em oração. Eu encerro contando o que já disse aqui em outra ocasião. Eu li isso num livro sobre a história da Segunda Guerra. Esse entrou para a história como a fé de Varsóvia. Quando Hitler invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial, começou exatamente quando ele invadiu a Polônia. Muitos judeus temendo e fugindo do antissemitismo, do nazismo, muitos deles foram presos, mas muitos deles
conseguiram ir para as matas, para as florestas, como alguém escreveu, como ratos se escondendo daquele genocídio que estava por vir. E numa caverna na Polônia foi encontrado os restos mortais do que depois se constatou que era uma jovem judia. E naquela caverna, 3 frases foram rabiscadas na parede daquela gruta na Polônia. A frase dizia o seguinte: creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Eu creio no amor, mesmo quando não o sinta. Eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Isso é fé cristã. Ou seja, tem relação com a fé cristã. As circunstâncias muitas vezes fogem ao nosso controle, a gente não vê o sol, só nuvens densas. Ou como diz outro hino do cantor cristão, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. É assim que muitas vezes nos sentimos. Ventos fortes, ondas bravias, céu escurecido, sem um Salvador. Até que o glorioso Cristo diz: sossegai, o vento e o mar me obedecem. Nós podemos confiar nele. A Escritura diz assim, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem pacientes os sofrimentos e orem sempre. Este verso na Bíblia, na linguagem de hoje. E Romanos 15:13 está escrito assim: que o Deus da esperança os enche de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos repetir? Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que assim seja. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Que seus olhos estejam na eternidade, que haja sempre alegria, esperança, paciência e perseverança. Em nome de Cristo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol